pessoal, aqui quem fala é João, vou começar com vocês mais uma aula aqui na Step. E o que eu vou falar sobre hoje são medidas centrais e dispersão. Isso aqui basicamente se trata do básico da estatística, que eu vou trazer esse básico, como a gente pode incrementar nossas análises exploratórias usando ele. E à medida que eu vou avançando aqui nas aulas, eu vou tentar trazer conteúdos mais refinados e um pouco mais complicados para a gente melhorar ainda mais a nossa análise exploratória. Então, os dados que eu vou usar para dar essa aula vão ser os dados do Airbnb. Vocês podem ver aqui no site Inside Airbnb. E a gente vai baixar justamente aqui o listing CSV. Você escolhe o país que você quer trabalhar e você vem aqui e copiar o endereço de link e passa para o seu Pandas Data Frame, né? Aqui a gente importei dessa forma, pd.read CSV e passo o link que a gente pegou agora no Inside, né? Se a gente der um head agora, nossos dados, a gente vai ter aqui o nome da pessoa que está hosteando a casa, o ID dela, o neighborhood group. Eu peguei os dados referentes de Nova York, né? Então Nova York ele é separado em 4 regiões, que é Manhattan, Brooklyn e etc. E a gente tem aqui o bairro que eles estão, a latitude, longitude e assim por diante. Varia o preço que ele aluga, o número de mínimos de noites que ele aluga. E eu vou usar essa base de dados aqui para explicar alguns conceitos de estatística e como a gente pode usar ela na nossa análise exploratória. Então aqui está uma descrição sobre cada variável do nosso dataset e o que ela significa, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, minha ideia aqui é entrar a fundo nos conceitos estatísticos. Então, estatística, o que é que pode ser respondido com estatística? A gente pode responder diferentes perguntas, tipo qual a probabilidade de a pessoa comprar um produto, as pessoas são mais propensas a comprar se eu diminuir o preço, se aumentar vai continuar vindo gente comprar. Então, quantos ocupantes meu hotel vai ter em próxima temporada, a gente pode usar isso como séries temporais. Como otimizar essa ocupação, como alocar os clientes das melhores formas, quantos tamanhos de jeans eu posso fabricar para que atenda 95% da população. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter uma amostra de clientes e a partir dessa amostra de clientes eu vou tentar inferir algo para a minha população. Isso é estatística inferência. E quantos cada dessas calças eu devo produzir, qual o tamanho de cada dessas calças, qual propaganda pode atender melhor meus clientes, qual propaganda vai atender. Isso pode ser respondido com testes AB. Então a estatística está completa dentro da análise de dados. Não tem como você fazer análise de dados sem estatística. Então você tem que aprender estatística se você quer seguir como cientista de dados ou analista de dados. Então eu vou aqui ensinar esses conceitos mais básicos e no futuro trazer esses conceitos mais complicados como inferência, como testes AB. Então a gente falou aqui sobre o que a estatística pode fazer, mas o que ela não pode fazer. Ela não pode responder perguntas inerentes aos serviços, por exemplo. Determinado cliente, por que ele gosta de tal série? A gente não pode responder isso com estatística. O porquê dele gosta daquela série. A gente pode inferir alguma coisa, uma suposição. Talvez essa série tenha muito conteúdo de violência, mas isso não necessariamente seja por isso que ela é boa. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você quer responder com estatística, né? A gente viu aqui em cima uma lista de quase muita coisa que a estatística consegue responder e é nela que a gente vai se basear, né? Então, essa aula vai ser sobre medidas centrais de dispersão. E o que são medidas centrais? Medidas centrais é algo que vai onde está o centro dos nossos dados, né? Como a média. A média é a principal medida central. E como ela é calculada? A média, a gente pega o número de observações e divide pelo total. A gente pega aqui x1 observações, faltou aqui uma soma, e divide pelo número total de observações. E com Python a gente pode simplesmente exportar a função NumPy e calcular o np.min def price. Price é a variável de preço, então a gente vê que a média da nossa variável price é 190,77. Isso significa que de todos os nossos valores, a média, se a gente somar tudo e dividir pelo número total, a gente tem o preço de 190, né? Então a gente também pode fazer isso usando o próprio def price, passando a função min. Ele vai calcular também a média, do mesmo jeito que o NumPy, né? O Pandas ele é criado a partir do NumPy, então geralmente algumas das funções você ainda tem inerentes. Então a gente também tem a mediana. A mediana é outra medida de centro, no qual ela significa o quê? A nossa mediana, 50% dos nossos dados vão estar acima dela e 50% dos nossos dados vão estar abaixo dela. Como ela é calculada? A gente vai pegar, se o número de nossos dados forem ímpares, perceba, ímpares, ele vai ter um ponto central.
Então a gente pode pegar esse ponto central como nossa mediana. Então 50% vai estar acima e 50% vai estar abaixo. Se a gente tiver um conjunto de dados pares, a gente vai ter que pegar esses dois números centrais e tirar a média deles. Eles vão ser nossa mediana. E lembrando, para fazer isso a gente tem que ordenar os nossos dados. Não adianta pegar o centro se seus dados não estão ordenados, do menor para o maior. Então como a gente vai fazer isso? Primeiramente a gente pode dar um sort values. Aqui a gente tem os nossos maiores valores e assim por diante. E a gente pode usar novamente a função numpy ou np.median. Ele vai dar 125. E a gente pode também usar uma função numpy df.price median. Então, seguindo aqui, a gente tem a moda. A moda, ela se refere à quantidade de vezes que o nosso valor aparece na nossa variável. Então, a gente pode vir aqui, pegar o número mínimo de noites que uma pessoa tem que passar, e a gente pode usar a função o mínimo value constant numpy, que ele vai contar cada observação presente nos nossos dados. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver que o valor de 30 para minimum nights, que é o número mínimo de noites que a pessoa tem que passar, é de 17.000. Então, é o valor que mais aparece. Então, ele é uma medida central boa para essa variável. Então, quando a gente pode usar a moda, quando ela é normalmente usada para variáveis categóricas, se você tem variáveis de texto, a moda é a mais usada para esses casos. Ela é uma medida central para esse tipo de variável categórica. Então a gente pode também importar o statistics e do statistics usar a função mode e só passar a variável que a gente quer do nosso data frame. E como eu disse, elas são muito usadas em variáveis categóricas. A gente pode passar o statistics mode em neighborhood group, e a gente vê que Manhattan, dentro da nossa base de dados, é o bairro que mais, o borough, a região que mais aparece, né, no Airbnb. Então a gente tem muitas maneiras de medir o centro, né? Mas qual usar entre a média e a mediana? Que a gente já viu que a moda é mais para variáveis categóricas. Então, qual dessas duas usar? Note uma coisa, vamos aqui pegar a região de Manhattan e pegar a média e a mediana de preços. A gente vê que tem uma discrepância aqui. Para a média eu tenho 257 de média, quase 258, e para a mediana eu tenho 170. É muito menor. Então o que é que significa? Vamos fazer uma análise mais profunda. Vamos criar uma cópia aqui do nosso data frame e eu quero criar uma linha nesse data frame. Peguei aqui uma linha qualquer e a única coisa que eu fiz nessa linha foi colocar um preço aqui. Eu peguei 5.000 de preço para Manhattan aqui ainda e eu botei um preço de 5.000. Eu botei um outlier. Eu quero botar aqui um outlier para ver o que vai acontecer. Então vou rodar aqui e eu vou pedir de novo agora só para o df copy. E a gente vê que a nossa média subiu em 1, enquanto a nossa mediana não subiu nada. Então o que é que isso significa? Que a média está extremamente sendo influenciada pelos outliers. Então se a gente tem muito outlier, a média vai ficar totalmente distorcida, enquanto a mediana não. Então quando é que a gente usa? Quando a gente tiver variáveis que tem distorção, tem muitos outliers, o mais indicado, que são dados assimétricos, né? A gente vai aqui importar do Matplotlib, a gente vai importar uma função aqui que ela vai para criar um gráfico bonito. E eu vou passar basicamente nesse gráfico e você tem que entender o seguinte: eu estou pedindo aqui para ele calcular a média, eu vou querer criar um histograma e a mediana. Ele vai criar uma linha para a média e uma linha para a mediana nesse histograma. Então vamos criar essa função. E agora vamos pedir essa. Eu peguei o latitude aqui porque a nossa base de dados ele não tem a latitude, ele vai ser algo simétrico. Porque a gente não vai ter outras variáveis. Todas as variáveis contêm outliers, variáveis que não sejam latitude e longitude. Então, só para questão didática, vamos importar aqui o histograma da latitude. E a gente vê o seguinte, que a nossa média, aqui a gente vê que a gente tem dados simétricos, quase simétricos. E a gente vê que a nossa média e a nossa mediana, por mais que o valor não esteja aqui dentro, está bem lá acima na figura, eles são muito próximos um do outro. Então, quando a gente tiver dados simétricos, a média e a mediana vão ser próximas um do outro, tranquilo. Mas quando a gente tiver dados assimétricos, olha o que vai acontecer. Por mais que aqui na figura as barras estejam no tempo, notem os valores. A mediana é 5, a média é 26. A média é 5 vezes maior do que a mediana. Então, a gente tem muitos outliers aqui. Então, nota o seguinte, eu vou chegar aqui, eu vou passar aqui
passar aqui o df dot e eu vou pedir maior do que, vamos ver mais ou menos onde está o outlier, maior do que 200. Ou sejam menores do que 200. Olha como já mudou um pouco. Olha como a nossa média já caiu em 5 pontos. Vê lá em cima, a gente colocou um outlier, a média já subiu em 1 ponto. A gente aqui tirou bastante, a distribuição já muda, a média muda, a mediana se mantém. Então é sempre bom você ficar prestando atenção em gráficos de histogramas para entender como estão seus outliers também, como está a simetria dos seus gráficos, porque um histograma ele vai lhe mostrar a distribuição da sua variável. Isso é extremamente importante. Para quem não sabe ainda o que é um histograma, ele funciona da seguinte forma: ele vai separar em bins, a gente chama em bins esses intervalos aqui onde estão as barras, e embaixo dessa barra é um número de valores que estão caindo nesse intervalo. Então de 0 a 25 a gente tem mais de 25 mil valores e assim por diante. É assim que funciona o histograma. Então quando o histograma está simétrico, ele tende a média dele conter a maioria dos valores. Onde está a média, né? É o que a gente viu aqui. Aqui é uma dispersão simétrica e a gente vê aqui que a maioria dos nossos valores estão contidos aqui na média e na mediana. Por isso que ela é uma medida central, é onde o centro dos nossos dados estão carregados. E a gente vê aqui que a gente tem dados assimétricos à esquerda. Se a barra fosse muito grande para a direita, gráficos assimétricos à direita. Então a gente vê que o centro dos nossos dados está totalmente deslocado. Não está, isso aqui é uma medida central que está sendo influenciada por outliers. Então a gente vai ver agora medidas de dispersão. Medidas de dispersão são medidas de espalhamento, assim por dizer o nome, spread. São medidas de spread, que são espalhamento, é como nossos dados estão espalhados, né? E a primeira medida de spread, ou de dispersão, é a variância, que ela diz em média quanto os nossos dados estão distantes da média. Então como ela é calculada? Ela é calculada, a gente pegando cada ponto e pegando a diferença dela para a média, elevando isso ao quadrado e somando. E tirando isso, dividindo isso por n-1. Por que n-1? n-1 se trata para a amostra e n se trata para a população. Como geralmente estamos trabalhando com a amostra, a gente sempre vai para n-1. E a gente pode calcular ela da seguinte forma: a gente pode calcular manualmente, criando a distância, que é a variável df_price, menos a sua média. Ele vai tirar a média de todo mundo da variável df_price. E daí a gente leva isso ao quadrado. Daí a gente vai somar isso usando np_sum. E daí a gente vai pegar a variável dividindo pelo np_shape, que é o número dos nossos dados, menos 1. Se a gente pedir um print aqui, a gente tem 11.117.000 para a nossa variável, a variância da nossa variável price. Então, quanto mais ou menos ele está distante da média. A gente já vê que ele tem uma variância. E a gente tem que notar o seguinte: eu estou levando meus dados ao quadrado. Note isso é importante. Estou levando meus dados ao quadrado. Então ele já não está na mesma medida do que minha variável price. Ele está price ao quadrado. Entendeu? Então se a gente pedir agora com NP, a gente tem que passar a variável price. E a gente também tem que prestar atenção com isso aqui. DDoff igual a 1. Se a gente especificar DDoff igual a 1, ele vai calcular para uma amostra. Ele vai dividir por n-1. Se a gente não especificar nada, ele vai dividir por n. Então se eu calcular aqui, a gente vê a mesma quantidade. Então a gente tem que se lembrar isso, a nossa variância ela não está na mesma medida, ela está ao quadrado. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Como é que a gente faz para desviar disso? A gente usa o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A gente pode chegar aqui, pegar a nossa variável price e pedir np sqrt. A gente vê 342 aqui para a nossa variável do nosso desvio padrão. E a vantagem do desvio padrão é isso, como eu avisei, ele vai estar na mesma medida que o nosso dado. Aqui é price, o desvio padrão é 342 em price. Então ele está desviando mais ou menos em 342 da nossa média. E aqui, se a gente calcular um NP STD, passando novamente o DDF igual a 1 pelo mesmo motivo, é 342,49, como a gente viu aqui em cima. E a gente também tem um desvio médio absoluto. O desvio médio absoluto, ele é a distância da nossa média a todos os nossos pontos, e daí a gente vai tirar a média dessa distância, todas essas distâncias.
Então, como é que a gente vai fazer? A gente pega a variável price e tira da média, e a gente vai tirar agora a média de do valor absoluto, eu não quero o valor negativo, de todas essas distâncias. E a gente tem 129. O desvio médio absoluto, ele é algo que ele tem muita proximidade com o desvio padrão, né? Porque a gente está pegando todas as nossas variáveis, dividindo, subtraindo a média e tirando a média de todas elas. E ele está na mesma classe, ele é price, a gente calcula para a variável price, a gente vai ter price, e o desvio padrão vai ter price. Qual é a diferença entre os dois? O desvio padrão, ele está levando todo mundo ao quadrado. Então, se você coloca um outlier lá, xi, for um outlier, ele vai ser muito penalizado. Você está levando um outlier ao quadrado. Então, penaliza muito mais outliers. Então, o valor dele normalmente vai ser maior se tiver muito outliers. Já o desvio médio quadrado, o desvio médio absoluto, ele não penaliza, ele trata todo mundo igual. Então, você mais ou menos tem que ver a diferença quando você quer trabalhar. Então, tratando todo mundo de forma igual, a gente tem um desvio médio absoluto de 129. Então, agora a gente chega aqui nos quantis. Os quantis, se eu tenho um quantio de 0,5, isso significa que abaixo desse ponto, eu tenho 50% dos nossos dados e acima dele eu tenho 50% dos nossos dados. Peraí, mas isso não é a mediana? Exatamente. Então, um quantio de 0,5 é justamente a nossa mediana. Só que o quantio ele vai mais além. Eu quero um quantio de 0,10. Significa que abaixo desse quantio está 10% dos nossos dados e acima desse quantio está 90% dos nossos dados. Então, como é que eu calculo? Eu passo o NP quantile, a variável, e o quantio que eu quero. Então, a gente vê lá em cima a nossa variável price, a mediana 125, aqui 125. Eu também posso passar uma lista de quantis que eu quero. Então, eu quero o quantio 0,25, eu quero dividir em 1, 2, 3, 4. Eu quero dividir nossos dados em 4 partes. O quantio de 0,25, o quantio de 0,50, 0,75 e 1. Então, se eu pego 0,25, isso significa que 25% dos nossos dados estão abaixo da variável 75. E 50% dos nossos dados abaixo da variável 125 e 75% abaixo de 23. E a gente já vê que quando dá o salto para 1, a gente tem 12.900. Né? A gente vê aqui os nossos outliers. Então, como a mediana e os quantis são importantes para a gente ver mais ou menos nossos dados de forma menos absurda. Então, a gente, em vez de passar uma lista, a gente pode passar só o NP line space e a quantidade que a gente quer, que é 4, o ponto de entrada 0, o ponto final 1, o ponto de entrada 0, o ponto final 1, e quanto os números de bins a gente quer, 4. Eu quero 4 intervalos, ele vai devolver, são 5 aqui. Ele vai devolver exatamente o que a gente tinha aqui em cima. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, passa 5 pontos aqui embaixo. Então, como a gente visualiza esses quantiles usando justamente o box plot. Se a gente olha aqui para o box plot, a gente vê que o topo da caixa é o terceiro quartil e a parte de baixo da caixa é o nosso primeiro quartil. Então esse valor aqui, essa cauda, 10%, 25% dos nossos dados estão abaixo aqui e acima do terceiro quartil, 75% dos nossos dados estão aqui em cima. E a gente tem aqui na caixa essa linha que se traça a mediana. Então, a gente nota aqui também que tem um ponto aqui. Esse ponto é um outlier. Então, a gente consegue usar box plots para visualizar outliers. E a gente também consegue usar os quantis para dizer mais ou menos uma medida do que é outlier ou o que não é. Eu vou explicar agora. A gente pode aqui plotar um box plot para as nossas variáveis minimal price e price. E a gente vê a quantidade de outliers que tem. Tudo isso aqui, todos esses pontos são outliers. Então a gente tem que tratar isso. A gente vê que nossa caixa aqui no mínimo nice nem aparece tantos outliers que ele tem. A gente vê que já tem algo absurdo aqui. A gente tem isso aqui é 12.000. Então mínimo nice é o número mínimo de noites que a pessoa pode ficar na casa. 12.000 dias, isso é absurdo. É claramente um valor que está errado. Então a gente vai... Eu não vou mostrar aqui como tratar de fato outliers. Não vou tratar os outliers, não é a minha proposta. Eu vou só mostrar como é que você pode definir um threshold, né? Uma linha para dizer, bicho, a partir dessa linha é outlier, certo? É o que a gente vai fazer. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um intervalo interquantil. O que é que significa isso? Ele é nada mais, nada menos que a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então aqui, a gente calcula NP quantile 75 e NP quantile 25.
E a gente vai ter a diferença deles. A gente tem 128 com o nosso IQR, ou a gente pode usar o SciPy e importar o próprio IQR. E a gente pega o IQR da variável price. Pessoal, quando eu estava preparando essa aula, isso aqui não tinha dado erro, preparei. Hoje eu já tinha usado isso aqui, hoje ele não está permitindo importar, mas se você usar do SciPy e importar o IQR, você pode passar aqui o IQR e a variável price ele deveria retornar. Só que algum erro aqui, não sei o que, não está me permitindo. Mas só que o IQR nada mais nada menos que o terceiro quartil e o primeiro quartil. Eu não preciso se preocupar com isso, era só um bônus que eu queria dar. Como a gente vai dizer o que é um outlier? Como a gente vai definir o que é um outlier? A gente vai dizer o seguinte: para dados menores, se a gente pegar o nosso primeiro quartil e pegar que está acima de 50% do nosso IQR, o que é que significa? Se eu tirar o primeiro quartil menos 1.5 vezes o nosso IQR, dados abaixo disso são outliers inferiores. E dados que estão acima do terceiro quartil mais 50% do nosso IQR são outliers superiores. Então, dados que estão menores do que um quartil, menos 1.5 vezes o nosso IQR, outliers inferiores, terceiro quartil mais 1.5 do IQR, outliers superiores. É assim que a gente define. Então, como a gente vai calcular, a gente não vai usar aqui novamente, a gente vai chegar aqui, a gente vai passar a variável aqui, IQR, já que a gente teve esse erro. A gente vai comentar aqui e a gente vai definir aqui o limite inferior da variável price. Eu vou botar aqui um if price, não, porque eu vou ter que mudar tudo depois. O limite inf vai ser 0,25, o primeiro quartil, menos 1.5 da variável QR. E o limite sup, como a gente viu, 0,75 mais 1.5 da variável QR. Então vamos dar um print aqui nessas variáveis. Vou pedir só o lim sup, porque não faz sentido a gente falar o lim inf, porque a variável price era preço, ela não deve ter valores negativos. E nem faz sentido ter valores negativos, se tiver a gente tem que simplesmente excluir. O lim sup, dá um print aqui. Então a gente tem 395. Então todo mundo que está acima de 395 é outlier a nossa variável price. Só para voltando aqui, para a gente pegar aqui a variável minimum nights. Só para a gente olhar. Então a gente pega aqui. A gente vai ter que passar aqui também. Passa aqui, a gente só precisa dele. Dá um print. A gente vê que todo mundo acima de 72 nessa variável minimum price outlier. A gente já viu a quantidade de outliers que tem, né? Porque lá ia valores de até 12 mil. Acima de 72, aqui já é outlier. Só voltando aqui. Certo. Continuando. Então a gente já vê aqui para a variável, vamos voltando para a variável price, 395 acima de 395 já é outlier. Então como a gente pode importar, se quiser, os nossos data frames de forma que não apareça os nossos outliers. A gente só pedir um df, passar o df price menor que o lim if ou o df price maior que o lim sup. A gente vai ter variáveis só que estão entre isso. Então a gente passa aqui a variável price, a barra que significa ou, e o df price acima e o df price abaixo. E a gente vai ter justamente nossa variável price sem outliers. Então a gente pode até definir esse fica de exercício aí para vocês. Chamar isso aqui, passar um df price e chamar esse, plotar novamente o histograma. Aí a gente vai ver que ele vai estar um pouco mais simétrico. Então a gente pode chegar aqui, a gente viu que o nosso 395. Então a gente passa aqui 395, a gente pode passar aqui o lim sup. Lim sup. E a gente dá um print aqui. A gente vê que nossas variáveis, nosso dataset, que estão acima do nosso limite superior são de 8%, mas a gente vê que esses 8% são bastante para enviesar todos os nossos dados, que são valores outliers bem grandes.
Então, é sempre importante você fazer essa análise estatística com medidas centrais, né? Note como elas são importantes. É algo básico, algo que você vê no ensino médio, mas é algo que traz grande importância para nossas análises. Como a nossa variável está distribuída com os histogramas, como está o nosso box plot. Então, você tem sempre que trazer uma variável, um estudo estatístico limpo para os seus dados, um estudo estatístico bonito para mostrar como está a sua distribuição e assim por diante. Mais à frente eu vou trazer mais cursos como esse de estatística e com o meu intuito com isso é mostrar como a estatística vai ajudar, como ela se entra, como a análise de dados usa da estatística para fornecer visualizações, estudos mais profundos e assim por diante. Então, se você gostou, dá um joinha, comenta aí qual assunto de estatística você quer que eu traga e se inscreve no canal e tamo junto. Um abraço.